2 de Fevereiro, segunda-feira, estamos aqui para mais um tema do dia com Miguel Amaral, onde vamos falar sobre o tropeção do Benfica no terreno de Tondela. Depois de uma vitória histórica frente ao Real Madrid, as águias acabaram por tropeçar no Campeonato Português. Miguel, queria-te perguntar numa primeira instância, é um golpe final no objetivo do primeiro lugar? Bom dia, Pedro. As coisas não estavam fáceis para o Benfica na luta por esse objetivo e este empate, em teoria, vai complicar muito mais as coisas. Isto se o Futebol Clube Porto ganhar ao Casa Pia, a vantagem passa para 12 pontos, mas mesmo que o Porto não ganhe, fica aquele amargo de boca pelo resultado conseguido pelo Benfica. Acredito que muitas pessoas não tivessem essa esperança ainda de lutar pelo primeiro lugar, mas acho que com este empate fica mais confirmado que o real objetivo do Benfica tem de ser o apuramento para a Liga dos Campeões, que é muito importante para o clube, a nível de dimensão também europeia, de expansão de marca, mas acima de tudo, a nível financeiro, estar na Liga dos Campeões é muito, muito importante. E até agora, numa fase em que Portugal, a confirmar-se ter mais uma equipa depois na época 27-28, o Benfica ficar de fora em 26-27, poder ter um peso grande, realmente, nas contas. Em relação ao Sporting, ao segundo classificado, também o facto do Sporting ter ganho e o Benfica ter empatado, esta diferença de 5 pontos faz com que se o Sporting perder no Clássico do Porto, ainda assim fica à frente do Benfica no segundo lugar após a próxima jornada. Portanto, esta pressão que podia-se criar nos Leões também, não sabemos se teria impacto ou não, também deixa de ter efeito com esta igualdade, porque, portanto, era um resultado que era muito indesejado para o Benfica e que aconteceu. O que faltou às águias em Tondela? Eu acho que acima de tudo foi a eficácia. Acho que não se pode pedir muito mais aos jogadores do Benfica. O Benfica controlou os acontecimentos, tendo ali uma bola oposta do Tondela na primeira parte, o Benfica e o tempo que foi preciso para a adaptação às características do jogo, com um relvado pesado, com muita chuva. O Benfica, depois de conseguir adaptar-se, assumiu as rédeas do jogo, criou momentos ofensivos de muita qualidade, boas decisões, apenas algumas notas ali, o lance do Pavlidis para o Banjaki, ali perto do intervalo em que de facto uma decisão melhor poderia ter levado ao golo, também um lance no início do Prestiani para o Schellerup, mas mesmo as decisões entre os jogadores eu não consigo apontar muito o dedo aos jogadores do Benfica. Na segunda parte, alguma queda depois com as mexidas, a entrada de Cine Cabral e de Rafa Silva, mas com entradas de Anísio e de Bruma já na reta final, o Benfica conseguiu voltar a carregar, mas não foi a tempo de... não conseguiu chegar ao gol. Era daqueles dias em que pareceu que o Benfica podia estar 5 horas a jogar em Tondela que não ia conseguir marcar. Bernardo Fontes, insuperável também? Sim, eu ia falar do Bernardo, claramente já tinha mostrado créditos em outros jogos deste tipo e de facto é um dos grandes destaques individuais na posição, nesta edição da Primeira Liga até ao momento. De facto é um jogo difícil de aceitar para os adeptos encarnados, porque o Benfica jogou, a equipa criou, a equipa dá sinais de melhorias em diferentes aspectos, mas o futebol são golos e os golos não apareceram, portanto o Benfica não conseguiu vencer. Tendo isso em conta, é legítimo Mourinho falar tanto de ineficácia nas últimas semanas? Em relação às últimas semanas, sim, e mesmo em jogos que o Benfica ganhou, notou-se que o Benfica durante uma grande fase da temporada teve problemas de criação. E acho que não é isso tanto que tem acontecido com o Benfica mais recentemente. Recordo-me dos jogos, por exemplo, com Nápoles, o Benfica ganhou, é verdade, mas criou muitas oportunidades, falhou algumas oportunidades que em alguns momentos podem ter um peso muito grande, como se calhar aconteceu aqui com o Tondela. O jogo com o Real Madrid, que o Benfica também ganhou, também teve muitas oportunidades também desperdiçadas. Aliás, o Benfica começa atrás do marcador depois de muitas oportunidades desperdiçadas. Sim. Mas estou a falar só de jogos com vitórias. Vila do Conde também o Benfica podia ter matado o jogo mais cedo. O jogo também com a Juventus, embora o Benfica não tenha ganho, perdeu, mas também foi um jogo onde o Benfica conseguiu criar. Portanto, também não de uma dimensão tão grande, mas o jogo também no Dragão para a Taça. Portanto, mais recentemente o Benfica conseguiu ultrapassar o problema da criação, mas não está a conseguir depois converter essas oportunidades em golo. Agora, isso não pode ser a análise geral da temporada, porque antes desta fase existiram vários meses de competição, mesmo já com o Mourinho em alguns jogos, eu recordo-me, por exemplo, do jogo com o Braga, em Braga para o campeonato, em que o Benfica chega à vantagem do nada num gol do Otamendi, depois empata também sem criar muito com um fantástico gol do Oshness. E analisando as estatísticas, por exemplo, do campeonato, o Benfica em expected goals, na análise aos golos esperados de uma equipa com base na qualidade das suas oportunidades, o Benfica tem um expected goals na Primeira Liga de 36,61, sendo que o Benfica tem 42 golos marcados na Primeira Liga. Ou seja, o Benfica, segundo esta estatística, o Benfica marcou mais
do que do que a qualidade das suas oportunidades. E mesmo na comparação com os rivais, o Benfica até não tem uma grande diferença, que se possa dizer que a culpa dos problemas do Benfica esta época tem sido a falta de eficácia. É um assunto a resolver. Claro que há mais jogadores que se pedem um bocadinho mais de golo, mas vamos ver como é que o Benfica vai reagir nas próximas semanas neste capítulo, que é decisivo. Mourinho tem razão em apontar isso, em salientar o crescimento que a equipa tem tido, mas que também não pode ser, como eu já referi, a justificação para os problemas que têm sido sentidos ao longo da temporada. Achas que o Benfica está mais próximo de encontrar uma base? Sim, embora seja problemático estarmos a falar disso em fevereiro. Mas parece-me que o Benfica está aqui mais próximo de encontrar uma base. Esta dinâmica de Barreiro-Ostnes ali com 2-8, basicamente, Ostnes a voltar ao meio, onde consegue criar muito mais jogo. Na minha opinião, que se calhar a melhor posição de Ostnes, que é um jogador muito completo e que faz muitas posições, mas que não consegue ter um rendimento superior, é nesta posição que está a jogar neste momento. Também, depois de muitas perguntas de Mourinho sobre isso, Sudakov partindo de 10, ou seja, não sendo a posição sempre fixa do jogador, mas partindo dessa posição, claramente rende mais. Sheldrup e Prestiani estão, se calhar, nos seus melhores momentos desde a chegada ao Benfica. Mesmo ontem também penso que tiveram participações positivas no jogo. E depois com Pavlidis. Esta base de meio campo e ataque parece-me ser a base mais interessante que o Benfica já apresentou esta época. Agora, as questões que se criam é como é que algumas peças depois vão entrar neste puzzle. Zubarrena de Cheia, Richard Rios, são reforços com algum peso. O papel Lukebakio também. Sim, mas embora o Lukebakio não esteja num processo mais demorado de recuperação, mas vai ser interessante perceber como é que o Benfica vai adaptar estas peças, como é que o Mourinho vai adaptar estes jogadores, sabendo também que há a eliminatória no play-off com o Real Madrid. Acho que apesar da vitória do Real Madrid, acho que todos concordamos que o Real Madrid ainda assim parte como favorito para o play-off. Portanto, já sem as taças, o calendário competitivo já não é tão intenso como poderia ser e, portanto, não há tanto espaço para os jogadores rodarem entre si e terem minutos. Também depois perceber como é que vai ser colocado o Rafa Silva. Rafa Silva não parece que tinha vindo para o Benfica para ser suplente. A questão é que neste momento, se olharmos em que posição Rafa Silva pode jogar, seria atrás do ponta de lança de Pavlidis. A questão é que isso envolveria que Sudakov, para jogar Sudakov, teria que jogar uma posição menos querida, podemos dizer assim, pelo ucraniano, e se calhar retiraria espaço a Sheldrup, a Prestiani e até a Bruma, que está a tentar recuperar os seus índices de forma. Portanto, são boas dores de cabeça se todos os jogadores alinharem neste sentido coletivo, mas estamos a falar assim de alguns nomes de peso e que será interessante perceber como é que poderão reagir a protagonismo reduzido nesta fase. E que consequências achas que pode ter este resultado menos favorável? Sim, não podemos pedir aos adeptos do Benfica que fiquem satisfeitos depois de um empate e também tem sido esta temporada. Agora, acho sinceramente que o Benfica jogando assim, está, como jogou este domingo, está mais perto de ganhar, vai ficar mais perto de ganhar mais jogos. De facto, o Benfica controlou o jogo, criou muitas oportunidades, esbarrou na falta de eficácia e num grande guarda-redes que fez uma exibição fantástica. Portanto, eu acho que depois do elan que se criou com o Real Madrid, é natural que as coisas vão um bocadinho abaixo, mas seria importante o Benfica manter essa motivação. Mourinho, o facto de não ter dado apoio aos jogadores também acho que foi um sinal interno também dessa crença e que é importante os adeptos também estarem com os jogadores nesta fase. Eu percebo que seja difícil, o Benfica está em terceiro lugar, já perdeu os objetivos das taças, mas é uma fase importante. O segundo lugar e o apuramento para a Liga dos Campeões é muito importante e também é decisivo para o Benfica, ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, que estes meses sirvam para se criar depois uma base, para se poder atacar já a próxima época com outra consistência, com um nível já superior e, acima de tudo, com menos mudanças do que tem acontecido nos últimos anos. Obrigado, Miguel. Esta segunda-feira não percam os diretos do mercado para assinalar mais o término do mercado de inverno. Fiquem connosco, fiquem com o 0-0.